Boa tarde, meus amores. A nossa aulinha agora é de matemática, na página 202. Nós vamos trabalhar metade e terço. Abre lá a página do livro, na página 202, ó, mãezinha, é esse livro aqui, tá certo? O livro azul. Então, abre lá na página 202. Vamos acompanhar a explicação. Metade. Para alimentar as galinhas, Regiane e Jussara separaram as galinhas em dois grupos, com a mesma quantidade. Vamos observar aí, fazer a leitura de imagem dessas figuras aí, para a gente poder ver aqui a divisão. Tem aqui, ó, Regiane e Jussara. Então, aqui, Regiane com 1, 2, 3, 4, 5 galinhas, né? E Jussara alimentando 1, 2, 3, 4, 5 galinhas. Então, quantas galinhas as garotas estão alimentando? Então, a gente tem que contar a de Jussara e a de Regiane. Então, a gente viu que é 5 de cada. Então, 5 com mais 5, que vocês vão dar o resultado aí embaixo. É contar, ó. Aqui de Regiane tem 5 e aqui tem 5. Quantas galinhas são alimentadas por Jussara dentro do galinheiro? Então, a gente viu que são 5 galinhas, não é isso? E quantas galinhas são alimentadas por Regiane fora do galinheiro? Então, aqui tem uma menina está dentro do galinheiro, que é Jussara, tem 5. E tá fora, Regiane tá fora, e quantas galinhas? Tem 5 também, que a gente já contou. Então, podemos dizer que a metade das galinhas foi alimentada dentro do galinheiro e metade das galinhas foram alimentadas fora do galinheiro. Deixa eu só dizer a vocês, tem 10 galinhas. Então, qual é a metade de 10? Aí a gente viu que tem 10 galinhas. Então, qual é a metade? Então, a gente tá vendo aqui que tem 10 e a metade ficou com Jussara e outra metade ficou com Regiane. Então, a metade de 10 é 5. Então, para calcular a metade de uma quantidade, separamos essa quantidade em dois grupos, que é a mesma quantidade de elementos. Então, vamos ver aqui, ó. A primeira é assim, ó. Se a gente reunir aqui, a gente tem 2 pessoas. Então, uma com 5, que é a Regiane, e a outra com 5, que é a Jussara. Então, estão divididos em 2 grupos. Só que a quantidade é 10. Mas eu quero a metade de 10. Então, vocês vão fazer as coisas iguais, para dar igual seja a metade. Então, a metade de 4 é 2. Que é 2 grupos. 2 e 2 é a metade de 4. A metade de 6 é 3. A metade de 8 é 4. E a metade de 10, a gente tá vendo aí, ó, tem a quantidade iguais, que é 5. Então, a metade de 10 é 5. Então, vamos ver aqui. Nildo assou 8 biscoitos para os 2 filhos e separou os biscoitos para que cada um ficasse com metade deles. Vamos ver ali em cima no enunciado, tem dizendo que ele assou 8 biscoitos. Como é que a gente vai dividir? Primeiro a gente conta se tem 8 biscoitos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Mas ele assou 8, ele tem 2 filhos. E cada um tem que ter a partes iguais. Então, vai ser a metade para um, metade para outro. Então, a gente viu que 10, a metade de 10 é 5. E a metade de 8? Vocês vão ver aí quanto é a metade de 8. Ó. O pai assou 8 e aqui ele dividiu para 2 filhos. Então, 4 com mais 4 é igual a quanto? A 8. Então, 8 tem um total de biscoito assadozinho aí. E ele fez a distribuição para 2 pessoas. Foi a metade de 8. Então, cada um ficou com quanto? Com 4. Vamos ver aqui. Com quantos biscoitos cada um dos filhos de Nildo ficou? Então, a gente está vendo visivelmente aqui na mesa que ficou com 4 biscoitos. Qual é a metade de 8? 4 com mais 4 que a gente acabou de ver é 8. Só que ele assou 8 biscoitos, mas ele queria dividir partes iguais. Ele ficou sem nada. Mas para os filhos ele botou quantos biscoitos? Então, ó, qual é a metade de 8? 4. A gente viu que a metade de 10 era 5.
Então, a metade de 8 é 4. Então, aí, ó, a gente viu aqui no galinheiro acima que tinha 10 galinhas e a gente dividiu a metade. Aí ficou 5 para Jussara e 5 para Regiane. E aqui os biscoitinhos que o pai assou, mas queria dividir para 2 filhos, e foi dividido. Então, 8, a metade de 8 é 4. E se eu tivesse 12 biscoitos e quisesse dividir aí, como é que eu fazia para metade? 12. Então, tinha que 6 para um filho e 6 para o outro. Se eu tivesse assim, ele tivesse assado 20 biscoitos. Então, 20 biscoitos. E qual é a metade de 20? Essa é bem fácil, né? A metade de 20 é 10. E se ele tivesse assado 30 biscoitinhos para dividir para eles? Então, 30 biscoitinhos, a metade de 30 é 15. E se eu tiver 40 rosas e quiser dividir com 2 pessoas na sala de aula? Eu tenho 40 rosas, mas eu quero dividir a metade para 2 professoras na escola ou 2 alunos. Quanto é a metade de 40? Então, a metade de 40 é 20. Tem que ser as partes iguais. Na página 203, distribua as rosas entre os 2 vasos, ligando metade delas a cada um. Depois complete a frase embaixo. Vamos ver. Tem 2 vasozinhos, só que vamos contar as flores, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que já tem uma ligadinha aí, né? Então, distribua as flores entre os 2 vasos. Então, vocês vão distribuir. Tem 6. Quantos vasos? No vaso, quantas flores vão ser distribuídas aí? Se tem 6, qual é a metade de 6? Muito bem. A metade de 6 é 3. Então, vamos ver aqui. A metade de 6 é igual a quanto? A 3. Quarto, em cada item, separe os elementos de 2 grupos com as quantidades iguais e pinte cada metade uma cor. Vamos ver aqui. Tem aqui, ó, os pintinhos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente tem 14 aí. Nós temos 14 pintinhos. Contem logo quantos pintinhos a gente tem. Aí vocês vão dividir a metade em grupos. Qual é a metade de 14? Vocês vão ver e vão pintar de cores diferentes. Aí aqui, na letra B, vamos contar os carrinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos ver o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tem 18 carrinhos aí. 18. Vamos ver a cenoura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí depois, vamos ver 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Tem 20 cenouras aí. Então, vamos lá. Vamos voltar para o início aqui da questão 4. A metade de 14 é quanto? Vocês vão ver a metade de 14, vão dividir em 2 grupos e vão pintar de cores diferentes. Na letra B, a gente contou o carrinho, sabe que tem 18, só que eu quero a metade de 18, cada um em um grupo. Vocês vão ver quanto é que fica e vai pintar com cores diferentes e vai pôr o resultado de lado, tá certo? Então, a metade de 18 é quanto? A gente viu que a metade de 14 era quanto? Embaixo, nós temos 20 cenouras. Então, a metade de 20, qual é a metade de 20? Vocês vão pintar com cores diferentes, né? Um grupo com a metade e a outra com outra metade da cenoura, que a gente vai dividir em 2 grupos, tanto os carros, como as cenouras, como os pintinhos aí. Tem que ser em 2 grupos, porque a gente tá querendo metade. Então, se eu tenho 10, né? Se eu tivesse 10 flores aí, eu queria a metade, eu ia dividir 2 grupos de 5. Se eu tivesse 6 bonecas, eu tinha que dividir em 2 grupos, e a metade de 6 é 3. Se eu tivesse 4 peões, aí os peões eu queria dividir em 2 grupos, colocar a metade, então ia ser
A metade de 4 é 2. Então, a mesma coisa vocês vão fazer aí. A metade de 14, a metade de 18 e a metade de 20. Na página 203, deixa eu só relembrar aqui da página 202, 203. Então, a gente trabalhou com metade. A gente viu que a metade é a mesma divisão de números iguais. A gente divide em dois grupos. Se tem 20, a gente querendo a metade, dividir a metade em dois grupos, fica 2 de 10. Se tem 6, a gente divide em dois grupos, fica 2 grupos de 5. Se tem 12, então a gente divide 2 grupos, para ser a metade, que é 6, tá certo? Agora nós vamos para o terço. A professora Úrsula separou a turma em 3 equipes, com a mesma quantidade de alunos, para fazer uma gincana. Cada aluno vestiu camiseta de uma cor, de acordo com sua equipe. Vamos observar aqui a figura. Então, tem 2, 4, 6, 8, 9. Tem 9 de amarelo, vamos ver de vermelho. 2, 4, 6, 8. 9 de vermelho, 2, 4, 6, 8. Tem 3 grupos aí de 9. Então, a gente observou que a professora Úrsula, ela formou 3 equipes com a mesma quantidade. Então, a gente já está sabendo que cada equipe aí do azul, do vermelho e do amarelo tem 9 componentes. Então, vamos ver. Quantos alunos estão na quadra? Ao todo, vocês vão contar esses 3 grupos. O grupo amarelo, o grupo vermelho e o grupo azul. Na letra B, quantos alunos tem a equipe azul? Vocês vão contar quantos alunos tem a equipe azul. Na letra C, quantos alunos tem a equipe amarela? E na letra D, quantos alunos tem a equipe vermelha? Então, a gente viu que cada equipe aí tinha 9, só que vocês vão juntar as 3 equipes, vão formar quantos tem ao todo, que é a primeira questão, tá certo? Então, podemos dizer que 1/3 dos alunos está na equipe azul, 1/3 dos alunos está na equipe amarela e 1/3 dos alunos está na equipe vermelha. Para calcular 1/3 de uma quantidade, separamos essa quantidade em 3 grupos com a mesma quantidade de elementos. A gente anteriormente estudou metade, que a metade é o meio, né? A gente viu que a metade tem que dividir no meio. Já o terço tem que ser dividido por 3. Então, aí, se tem 27 componentes, a gente quer fazer 3 grupos. Então, os 3 grupos já estão selecionados com quanto? Com 9. Porque 9 com mais 9 com mais 9 é igual a 27. Então, esse grupo que está aí, 3 grupos, forma um terço. Então, podemos dizer que 1/3 dos alunos está no grupo azul, está no grupo vermelho e também está no grupo amarelo. Foi dividido em partes iguais o terço de 27, eu dividi por 3. Então, no 2, divida os balões entre as crianças, ligando 1/3 deles a cada criança. Depois, complete a frase. Vamos ver quantos balões tem. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 com mais 5 com mais 5. Se eu tenho 5, depois é 6, 7, 8, 9, 10. Se eu tenho já os 10 com mais 5, 11, 12, 13, 14, 15. Mas eu quero dividir em 3, que eu vou dividir 1/3 desses balões de 15. Eu tenho 15 balões. Então, se eu tenho 15, então eu vou dividir para 3 alunos. Então, 1/3 de 15 é equivalente a quanto? A 5, porque fica 5 com mais 5 com mais 5. Então, é equivalente a 1/3 aí que está separado, né, em 3 pessoas. Pinte o terço das figuras, depois completa a frase. Ó. Vamos contar as bolas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nós temos 18 bolas. Nós temos 18 bolas. Então, vocês vão contar aí novamente, né, com a pessoa para ver se tem 18, né? Conta aí direitinho. Então, quanto é o terço de 18? Quanto é o terço de 18? Então, terço de 18 é igual a quanto? Aqui tem, ó. Então, vamos partir de partes iguais. Porque
Porque o terço de 18 a gente vai ter que dividir para 3 pessoas. Então, o terço de 18 é 8, com mais 8, com mais... Não, 6, com mais 6, com mais 6. Por quê? Porque fica para 3 pessoas. 6 com mais 6, 12. Com mais 6, 18. Ana comprou carrinhos para dividir igualmente entre 3 filhas. Olha quanto carrinho tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ó. 12. Então, tem 12 carrinhos. Só que ela quer dividir para suas filhas. Ela tem 3 filhas. Quantos carrinhos tem aí na mesa, em cima da mesa? Vocês vão contar e vão pôr aí. Na letra B, quantos carrinhos cada menina vai ficar? Se ela tem 4, aí ela tem 12. Então, ó, vamos ver o terço de 12. Então, 4 com mais 4 com mais 4. Forma um terço. Por quê? Porque 4 com mais 4 é 8. Com mais 4 é 12. Então, o terço é dividido por 3. Então, aí vocês circulam primeiro 4, depois mais 4, depois mais 4. E vai ficar como? Vai ficar dividido o terço por partes iguais. Então, quantos carrinhos cada menina vai ficar? Com 4 carrinhos, né? Letra C, complete a frase. O terço de 12 é quanto? Que a gente fez aí a separação dos carrinhos. Aí tem 12 carrinhos. A gente viu que o terço de 12 é 4. No quinto, Ivan tem R$24 e vai dar um terço dessa quantia a seu sobrinho. É aqui nessa parte aqui embaixo. A seu sobrinho. Então, quantos reais ele vai dar ao sobrinho dele? Ivan tem R$24 e vai dar um terço. Ele tem 24. Então, 24 dividido por 3 vai dar quanto? Você tinha que separar para 3 pessoas. Então, 8 com mais 8 com mais 8 dá 24. Deixa eu só explicar aqui. A gente viu anteriormente a metade. A metade é quando a gente tem 20 e divide por 2. E o terço a gente divide por 3. A metade de 30 é 15. Né? O terço de 12 é 4. O terço de 18 é 6. Porque o terço nós dividimos por 3. Já a metade a gente divide por 2. E o terço a gente divide por 3, tá certo? Então, hoje a nossa aulinha foi de terço e metade. Então, aí, ó, não tem pressa, conta direitinho, separa direitinho as quantidades aí para 3 pessoas. Na metade, para 2 pessoas, faz bem devagarzinho, com um lapisinho, circula. Aqui também, conta aqui os carrinhos, para fazer tudo bonitinho. Qualquer dúvida é só dar um oi, tá certo? É só ligar. Um beijo no coração de cada um de vocês.